Bem, meus queridos amigos, irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso portfólio Fontes Primárias com o querido Adair Ribeiro. Na noite de hoje, o nosso tema central, os documentos que o Adair vai trazer, são em torno da obra e das produções literárias do professor Rivaio. Vejam que noite promissora estamos tendo aqui agora, né? Então, meu querido Adair, eu estou muito contente com a repercussão. Pessoal encantado com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e a gente fica feliz, né, Adair? Tudo bom, meu amigo? Boa noite. Oi, Bruno, boa noite, pessoal. Então, é bem legal, né, esse formato que se colocou, né, dessas entrevistas mais curtas, dando especial atenção só aos documentos. É bem bacana isso, porque a gente vai conhecendo um pouco mais, né, o que é a historiografia, o que são esses documentos, o que são as fontes primárias, e o que elas vão contando para a gente, né? E a gente vai entendendo, né, se sentindo mais próximo, realmente, dos fatos que aconteceram, né, lá no meados do século XIX, e vamos conhecendo um pouco mais da vida do professor Rivaio e de Kardec. E o objetivo é esse. Eu fui dormir no domingo e pensei, eu vou sonhar com Paris. Parece que eu estive em Paris. Né? Meu querido Adair, então, meu amigo, o comando está com você. Mande brasa aí, traga as coisas aí que você tem em mãos aí, por favor. Legal, Bruno, vamos lá. Então, hoje, qual é a ideia? Deixa eu só colocar aqui na tela para ir ajeitar. Então, hoje a gente queria bater um papo exatamente assim, da época do professor Rivaio, né? A gente teve uma grata surpresa esse ano, que a gente sabia, através das várias biografias que foram escritas, que o professor Rivaio tinha estudado em Verdun. Mas, até esse ano, não tinha nenhum documento que comprovasse realmente a época que foi isso, a sua passagem ali na Suíça, né? E aí, esse ano, veio a público realmente os documentos, as fontes primárias, mostrando, né, que ele estudou lá, mostrando a mãe de Rivaio residindo na cidade. Então, é bem legal. Então, hoje a gente preparou o quê? Contar um pouco sobre essa fase antes de Kardec. Então, o título que a gente deu foi Obras e Produções Literárias do Professor Rivaio. A gente sempre, quando estuda o Espiritismo, né, muita coisa já se escreveu, colocou das obras, foram publicadas, mas o objetivo hoje foi trazer realmente, né, a capa das obras. A tela está correndo, Bruno? Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Então, Perfeito. na sequência, eu montei uma sequência cronológica de quando foram publicadas as obras, o título em francês, né, da obra, do livro que o professor Rivaio publicou, o nome em português, né, que a gente conhece, e trouxe a fonte exatamente do jornal, né, a Bibliographie de la France, que é o jornal onde constavam os depósitos, né, daquelas obras que eram publicadas a cada ano. Então, a primeira obra que a gente traz é a obra Curso Prático e Teórico de Aritmética, conforme o método de Pestalozzi. O nome em francês está acima, não vou repetir, e a gente localiza que no jornal, né, Bibliographie de la France, da data de fevereiro de 1823, mas a obra, apesar de ter sido anunciada lá atrás, né, ela foi publicada em 1824. É uma obra composta de 2 volumes, né, Curso Prático e Teórico de Aritmética, o ano de 1824, tomo 1º, tomo 2º. Então, nessa obra tem um discurso preliminar, onde o professor Rivaio ele faz uma menção, faz uma homenagem a um dos seus primeiros e mais queridos professores, né, que ele teve ali em Verdun. Então, devo aqui prestar homenagem a uma pessoa que protegeu minha infância, o senhor Bonifácio, discípulo de Pestalozzi, professor tão distinto pela sua erudição como pelo seu talento para ensinar. Aí, em 1828,
é publicada a segunda obra, né? Essa obra, que foi denominada Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, se a gente reparar a data dessa obra e o ano, né, que o professor Rivaio nasceu, a gente vê muito jovem. A primeira obra ele publica com 19 para 20 anos, né? E aí, apenas 4 anos mais tarde, ainda muito jovem, ele já faz uma proposta, apresenta uma propositura para a melhoria da educação pública na França. Então, essa obra foi apresentada aos membros do parlamento francês, e na capa da obra, que é essa aqui, que, por sinal, consta no Museu Acol, a gente tem essa obra extremamente rara no Museu Acol, está escrito assim: discípulo de Pestalozzi, diretor de escola de academia de Paris, membro de diversas sociedades científicas. Já com 24 anos, consta nessa obra a informação que Rivaio já era membro de diversas sociedades científicas. E traz essa informação na capa. Os meios próprios para se educar a juventude são uma ciência bem distinta, que se deveria estudar para ser educador, como se estuda a medicina para ser médico. Aqui a gente já vai ver a importância para a educação que Rivaio, né, Kardec já apresentava. Essa obra consta, né, apesar dela ter sido anunciada... Não, essa aqui está certinha. Ela foi anunciada no jornal Bibliographie de la France em junho de 1828. Ela traz na capa o ano de 1828. Essa aqui é a capa, é uma obra que faz parte do acervo do Museu Acol. E aí eu trago, né, essa foto também, a gente não conhece muito, né, conhece algumas que tem na internet, mas essa eu fiz questão de tirar uma foto e colocar para a gente conhecer o interior dela, e a gente vê, né, aqui Hippolyte Léon Denisard Rivaio, como ele assinava, né, as suas obras, HLD Rivaio. Aí, em 1830, mostrando a erudição já, né, de Rivaio, né, em poucos anos a gente já vai conhecendo, tendo acesso à capacidade de estudo que o mestre tinha. Ele traduz para o francês a obra de Fénelon, né, que foi publicada em 1699. Esse livro é uma espécie de epopeia que foi escrita em prosa poética. Então, o título que para o português seria traduzido assim: Os 3 primeiros livros de Telêmaco, né? Foi traduzido para o alemão, contendo a tradução literal dos 2 primeiros livros e o texto em francês e alemão do terceiro, tendo notas sobre as raízes das palavras, seguidas de um compêndio de fórmulas gramaticais e de uma tabela de verbos irregulares, para uso dos educandários. Então, a gente vê, né, já a capacidade e o conhecimento em várias línguas. A gente sabe que, já na época de Kardec, Rivaio perdeu essa fluência que ele tinha, né, quando mais jovem, estudou em Verdun, conhecia o alemão, mas a gente tem documentos que já na época de Kardec ele tinha esquecido grande parte do alemão. Então, mostra que Kardec foi um grande apreciador da obra de Fénelon, que, por sua vez, teve uma grande influência filosófica sobre o Rousseau e Voltaire. Por quê? Por causa do seu estilo moralista. E isso influenciou fortemente, né, o nosso professor Rivaio. Essa obra está publicada na Bibliographie de la France, né, consta lá, 20 de fevereiro de 1830. E aí eu trago também, a gente tem no Museu Acol esta obra, trago algumas fotos exclusivas do museu para apresentar para vocês, né? Essa aqui é a capa do livro, e a gente vê a capa interna, né? E aqui a obra já em alemão. Aí, em 1831, são publicadas essas 2 obras, Gramática Francesa Clássica e Um Novo Plano, primeira parte. Essa obra consta no Bibliographie de la France, no jornal, 29 de janeiro de 1831. E nesse ano também a gente acha uma outra obra, Memórias sobre a Instrução Pública, que era dirigida a membros da comissão
para revisar a legislação universitária e preparar um projeto de lei sobre educação, mostrando realmente o envolvimento do nosso querido professor com a educação da França do século XIX. Essa segunda obra aparece no jornal em 5 de março de 1831. Essas duas obras são mencionadas, além do jornal, né, Bibliographie de la France, ela aparece também nesse outro anuário, né? Era como se fosse um dicionário bibliográfico que era publicado, né? Foi publicado por esse autor, Guérard, né? E tem obras que foram publicadas na França no período de 1827 a 1839, e aqui a gente vê essas duas obras sendo mencionadas, e aqui eu fiz um destaque especial, né, para Rivail, HLD, que era como ele se identificava nas obras que ele publicava. Constando a informação, discípulo de Pestalozzi, chefe de instituição educacional em Paris e membro da Academia de Indústria. Aqui faz menção a uma das, né, academias, alguma das sociedades científicas que Rivail participava. Aí, em 1834, é bem legal isso, a Dora Incontri, ela publicou um livro que chama Kardec Educador, Textos Pedagógicos. Nos anos 30, né, Rivail fundou uma escola de primeiro grau para meninos, né? E no final do ano letivo, que na Europa é no meio do ano, em agosto, era feito um discurso para os alunos e uma distribuição de prêmios para esses melhores alunos. E aqui a Dora Incontri, junto com esse outro autor, que eu não vou ter audácia de tentar pronunciar o nome dele, que eu não vou conseguir ler, e ela traz os discursos pronunciados na distribuição de prêmios, né, que foi feito no ano de agosto de 1834. Aí eu tomei uma liberdade de trazer um trechinho, porque eu achei muito importante, que a gente vai mostrando realmente, né, já o pensamento de Rivail e o nosso querido Kardec. Esforçando-me a qualquer preço para conservar vossa confiança, esse discurso foi feito para os alunos, e, óbvio, para os pais presentes, né? Esforçando-me a qualquer preço para conservar vossa confiança, eu tento reparar aquilo que me pareça desconcertado, adicionando aquilo que, na minha opinião, é o correto. Em uma palavra, utilizar a observação que eu faço diariamente, eu faço destaque já aqui, né, da preocupação, né, da utilização do método científico, que é a observação, né, que ele fazia diariamente, porque a educação é a obra da minha vida. E eu preencho todo o meu tempo meditando sobre tal coisa. Sou feliz encontrando um novo recurso ou descobrindo uma nova verdade. Educação de crianças consiste não apenas em dar a elas esse ou aquele conhecimento, porém da evolução geral de sua razão. Essa obra foi publicada em 1834, esse discurso literário, e a gente já vai vendo aqui, né, as características, né, que Rivail já vem trazendo desde sua passagem por Yverdon, destacando, porém, da evolução geral da razão, de sua razão. A razão se desenvolve graças às ideias adquiridas, e quanto mais as possuímos, mais capacidade temos de adquirir novas. Então, fiz questão de trazer esse destaque, que a Dora Incontri publicou nessa obra, que é muito bacana esse discurso. Aí, em 1838, foi publicado um programa de estudos de acordo com o plano de instruções, primeiro caderno para a educação primária. Não localizamos essa obra em nenhuma biblioteca assim, para fazer o download dela, para poder apresentar a capa, o formato, mas ela se encontra, né, na Biblioteca Nacional de França, e eu trouxe a menção dela do ano de 1838 e os dados, né, que ela está catalogada na biblioteca. E aí, né, o grande destaque da noite, que eu considero, são exatamente como ocorreram os discursos nos anos 30, que era na escola de primeiro grau,
e pensionato para meninos que Rivaio teve, nos anos 40, Rivaio e a sua esposa, já casado, né? Lembrando que ele casou em 1832, eles abriram um pensionato para moças, né? E, da mesma forma, todo final do ano letivo era feito um discurso de formatura, né, para essas meninas, para os seus pais. E aqui eu trago um discurso datado de 1845. Essa é a caligrafia de Amélie Boudet, do lado esquerdo aqui. E do lado direito a gente tem um discurso com a caligrafia de Rivaio. Então, datado de 1845, os dois discursos que se repetiram ao longo dos anos. Trago também um discurso de 1847, data que saiu errada, aqui é 47, um discurso de 1848 e um discurso de 1849. Essas três discursos são compostos de várias páginas, né? Por exemplo, pelo menos 5, 6 páginas cada discurso desse, chegando o último aqui, acho que tem 10 páginas, se não me falha a memória. Com a caligrafia de Rivaio. Isso hoje se encontra no projeto Allan Kardec, da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde vocês vão poder ver a transcrição e a tradução desses discursos. São discursos maravilhosos. E quem sabe, né, assim como a Dora Encontro publicou um livro com a tradução desses discursos dos anos 30, que foi feito na escola de primeiro grau para meninos, agora a gente tem, né, na escola e pensionato para meninas, que funcionou nos anos 40. Aí, em 1846, é publicada uma outra obra que se chamava Soluções Racionais das Perguntas e dos Problemas de Aritmética e de Geometria Usual. Isso aqui era uma coletânea, né, de informações necessárias para quem fosse prestar exames, concursos da época. Né? Então, proposto nos exames do Hotel de Ville e da Sorbonne. Né? Exatamente hoje o que a gente teria com as apostilas de ensino, né, dos famosos cursinhos. Né? Eu poderia chamar que isso seria uma apostila de um cursinho do século XIX, datado de 1846. E aqui eu trago também a referência bibliográfica do jornal, de 12 de 1846, e esse é um anúncio da obra que foi feito nesse jornal. Em 1847, é publicada a obra Curso Teórico e Prático de Aritmética, contendo quase 3.000 exercícios e problemas graduados, muitos questionários, um tratado de pesos e medidas, um método adotado no comércio para o cálculo de juros, né, auxiliando também a parte comercial, e vários outros documentos inteiramente inéditos. Essa edição é a 4ª edição e consta no jornal de 29 de maio de 1847. Né? Não localizamos quando foi publicada a 1ª, 2ª, 3ª edição. Aqui aparece a 4ª edição, sendo de 1847. E aqui tem também, né, para curiosidade, a capa dessa obra, que a gente também encontra isso na internet, na Biblioteca Nacional de França. Né? Sempre a gente vai verificar o HLD Rivail assinando as suas obras. Interessante que na contracapa dessa obra aparecem as obras do mesmo autor. Algumas eu já mencionei, né? Soluções de exercícios, tal. Aparece o Telêmaco. É legal porque isso nos propicia ir à busca, talvez, de uma obra que a gente não tivesse ou não tenha conhecimento. E aí, em 1847, uma outra obra que é chamada Soluções dos Exercícios e Problemas do Tratado Completo de Aritmética. Esse aqui é um anúncio que apareceu no jornal, né, Bibliographie de la France, de abril de 1847, e, de novo, sempre aparecendo a assinatura HLD Rivail. Em 1847, ainda aparece um projeto de reforma referente a exames e centro educacionais para jovens,
seguido de uma proposta relativa à adoção de obras clássicas pela universidade, referente a um novo projeto de lei sobre educação. Então, a gente está vendo aqui a participação intensa que ele tinha, né, dentro da educação francesa, desde o primeiro grau, escolas de primeiro grau, tanto para menina quanto para meninos. Na época, as escolas elas não eram mistas, eram separadas, e a gente vê Rivaio atuando até a nível universitário. De novo, não foi localizado nenhuma obra, nenhuma cópia dessa obra em PDF, então eu trago simplesmente aqui os dados, né, catalográficos que constam na Biblioteca Nacional de França. E aí, em 1848, é publicado o Catecismo Gramatical da Língua Francesa. Aqui a gente tem uma capa da obra, segunda edição, tá? De 22 de julho de 1848, a gente localiza no jornal também, onde estão relacionadas todas as obras. Em 1849, é publicada a obra Ditados Normais para os Exames, coletados e selecionados nos exames do hotel, com o mesmo nome que aparecia agora, e essa obra era destinada a quê? Para a obtenção de certificados de diplomas de habilitação e para admissão ao funcionalismo público, resumindo a opinião da Academia Francesa e de vários gramáticos, sobre os princípios e dificuldades da língua francesa. Esta obra aqui já foi escrita em parceria com Levi Alvarez. A partir desse ano, a gente vai perceber, né, que Rivaio começa a escrever junto com Levi Alvarez. E a gente encontra também, né, a informação dessa obra no jornal, em 17 de novembro de 1849. E essa aqui é a 11ª edição, que consta também do Museu Acol, que eu trago para vocês darem uma olhada na capa, como é que é, na capa interna, né, a 11ª edição, datada de 1891. O que é interessante isso? A gente vê que as obras do professor Rivaio, elas foram reeditadas, elas foram publicadas em várias edições, mostrando o quê? Que eram obras de sucesso, que eram obras que tinham penetração realmente no mundo da educação francesa do século XIX. Em 1849, é publicado Gramática Normal de Exames ou Soluções Fundamentadas de Todas as Perguntas sobre a Gramática Francesa. E, de novo, a gente observa já a parceria com Levi Alvarez. O interessante desta obra aqui, de 1849, é que ela foi anunciada, né? Esse aqui é como se fosse um merchandise que ocorria dentro do jornal Bibliographie de la France, e ela consta aqui, para aparecer em 1º de janeiro. Né? O jornal ele é datado de dezembro de 47, então esta obra, que a gente vê aqui a parceria já, né? Os coautores, os autores da obra, o Levi Alvarez e o senhor Rivaio. Aparece aqui o endereço da rua Marconceio, que era exatamente onde funcionava o pensionato e a escola de comércio para moças, né, nos anos 40. Ali, aqui aparece exatamente o endereço, Marconceio 18. E o interessante disso, que apesar dessa obra ter sido anunciada para aparecer no ano de 1848, ela só é publicada em 1849. Essa aqui é a primeira edição. Localizei essa primeira edição essa semana em PDF numa biblioteca. Eu fiz questão de trazer a capa dela também para apresentar. Então, a gente vê o ano de 1849 e as informações todas, né, do conteúdo dessa obra. E também aparece algumas obras do coautor, né, do Levi Alvarez, e algumas obras de Rivaio, publicada aqui embaixo. E aí, em 1856, esta mesma obra, a gente tem a segunda edição dela. Interessante, mostrando, né, como as obras eram reeditadas. Então, realmente, uma obra ser reeditada no século XIX, elas não eram impressas em grandes quantidades, né? Mas poucas obras tiveram segunda, terceira, quarta, e aquela que eu mostrei
11ª edição. Então, eram obras realmente de sucesso. Então, essa segunda edição, aqui ela aparece, segunda edição aumentada, né? Então, teve inserção de conteúdos novos nessa edição, e ela aparece no jornal em 11 de outubro de 1856. Aí eu trago para vocês a 8ª edição. A 8ª edição, ela consta também do Museu Acol, e a gente está vendo aqui o ano, 1880. Então, mesmo após o desencarne do professor Rivaio, de Kardec, suas obras continuaram sendo publicadas. E aí, em 1850, é publicado Ditados da Primeira e da Segunda Idade, aparece no jornal em 13 de abril de 1850 e em janeiro de 1850. Aqui eu trago a capa para vocês, né? Desses ditados. E, Bruno, era isso que eu queria apresentar hoje, para mostrar um pouquinho, né? A gente, às vezes, conhece muito pouco da vida antes do mestre se tornar Allan Kardec, a mostrar um pouquinho das suas obras, das suas publicações. O meu amigo Adair Ribeiro. Adair, é impressionante. Eu estou aqui vendo os documentos emocionado, porque década de 40, 46, 47, 48, até um documento de 1856, quer dizer, ali juntinho, né? Anos antes do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec ia trazer ao mundo a doutrina espírita. Isso é a letrinha de Dona Amélie Boudet, a obra Telêmaco, que a gente ouviu referências, leu aqui e acolá, a gente vê estampado aí. Mas, meu querido Adair, eu queria lhe perguntar essa riqueza do vasto conhecimento do professor Rivaio como educador. Adair, a gente, nas redes sociais, na divulgação, a gente prima muito, né? As obras fundamentais de Kardec, as obras complementares, a coleção da Revista Espírita, tudo isso de magna importância. Mas eu te pergunto hoje aqui, finalizando o nosso programa, Adair, que importância tem para o movimento espírita conhecer as produções literárias do professor Rivaio? Tirando a simples curiosidade, né, que todos têm, toda essa produção, né, produzida na área de educação, essa produção literária que o professor Rivaio nos mostra aí, né, nos apresenta através desses livros que foram publicados, dos seus discursos, permitem o quê? Já ver, desde o início, a importância que o mestre dava para o uso da razão. Eu fiz questão de trazer aquele trecho, e a gente entender um pouco mais, conhecer um pouco mais da personalidade e da capacidade de escrita, né, e de raciocínio e de conhecimento que Allan Kardec tinha. E tentar desmistificar um pouco aquilo de que Kardec foi um simples copista dos espíritos. Ele fez uso total do seu conhecimento, da sua razão. Participou ativamente de todas as obras como coautor das obras fundamentais espíritas. Então, essa é a importância que eu particularmente enxergo. A gente conhecer a personalidade, ver a capacidade de escrita que ele tinha e o vasto conhecimento em várias áreas, principalmente na pedagogia e principalmente já no uso da razão desde cedo. Acho que é isso que o movimento espírita precisa se atentar. Daí fica aqui patenteado, logo nesses nossos primeiros programas, que as fontes primárias não tratam apenas de documentos amarelecidos pelo tempo, da letra fria, trata da humanidade de Kardec. Vem revelar, como você disse, Allan Kardec como um ser humano realmente notável, e adorei o que você disse, assina embaixo
não um mero copista dos espíritos, né? Coautor. Meu querido, olha, um abraço, viu? Semana que vem estamos aqui com Kardec, não é? Nessa narrativa. Você tem uma narrativa muito tranquila, viu? A gente vai embalado na voz de Adair Ribeiro. Amigão, um beijo, viu? Até semana que vem. Obrigado, Bruno. Um abraço para todos, um abraço aí para a tua cidade, para o centro, para as nossas vovozinhas, que você tanto fala delas. E até a semana que vem, meu querido. Eu disse a daí, pessoal, brincando, que a gente tem um cortejo de fãs. As nossas velhinhas da Casa dos Humildes, as nossas vovozinhas. Tchau, pessoal. Até para a semana com Kardec. Beijão, Adair.